Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos mais um daqueles vídeos brilhantes do Richard Wolff, comentários extremamente pontuais, fora da caixa, que abrem sua mente. No vídeo de hoje eles falam sobre os BRICS, também falam sobre essa política imperialista dos Estados Unidos, sobre essa queda dos Estados Unidos economicamente, politicamente. Também cito um pouco desses enfrentamentos que estamos vivendo hoje, mas já deixe seu like, inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Explicar como e por que Europa e Estados Unidos, menos solidários do que jamais foram desde o fim da Segunda Guerra, deveriam agora, cada um à sua maneira, fortalecer suas forças armadas. O que está acontecendo? Bem, antes de tudo, o aspecto mais importante disso é o declínio do império, certo? Há um século, lugares como a Índia, a maioria dos lugares na África, etc., eram colônias. Eram propriedade de países europeus. Grã-Bretanha, França, Holanda, Alemanha, pelo menos antes da Primeira Guerra, e outros. Vivemos numa era de anticolonialismo. Nos últimos 75 anos, a maioria das colônias do mundo se separou de seus países dominadores europeus porque os odiavam como colonizadores. Queriam ser independentes, queriam ser livres. Em muitos casos, lutaram guerras longas e difíceis para se tornarem livres, como a Índia contra os britânicos, ou os Mau Mau no Quênia contra os britânicos, ou os vietnamitas contra os franceses. Eu poderia continuar, mas você entendeu. Os países europeus, começando há quase um século, foram perdendo suas colônias e todos os benefícios econômicos que elas davam. Vou voltar nisso daqui a pouco. Mas quero enfatizar que os Estados Unidos agora se juntaram à Europa. Os Estados Unidos nunca tiveram propriedades coloniais como os europeus. Nenhuma Índia como a Grã-Bretanha tinha. Nenhuma África Central como os franceses tinham. Sim, tivemos as Filipinas por um tempo. E Porto Rico, sim. E tem o Havaí. É complicado, mas nunca foi igual. O império que os Estados Unidos presidiam era informal. Os países da América Latina, subordinados aos Estados Unidos pela doutrina Monroe desde 1830, foram totalmente dominados pelos Estados Unidos politicamente, militarmente, culturalmente, economicamente, mas não como colônias formais. Mas eles estão seguindo seu próprio caminho. Cuba, Venezuela, Brasil, Colômbia, Chile, alguns por mais tempo, outros por menos. Mas a direção é inconfundível. O anticolonialismo é o espírito da nossa época e tem sido há muito tempo. E as pessoas que não focam nisso, e as que não pensam no que significa, e as que não se preocupam com as implicações, não podem e não fazem o problema desaparecer porque fingem que ele não existe. Os Estados Unidos, especialmente nos últimos 15 anos, realmente começaram a perder seu império. Perdeu a guerra no Vietnã, não perdeu? E perdeu a guerra no Afeganistão, não perdeu? E eu poderia continuar. Está ficando claro. É a era do anticolonialismo. Agora, por que isso é importante? Porque as colônias deram um enorme impulso à riqueza da Europa e da América do Norte. Vou passar rapidamente pelo que foi isso, só para você entender o que significa ter perdido. Importações baratas de alimentos e matérias-primas para nossas economias. Não é só que o terceiro mundo, Ásia, África, América Latina, era de onde a comida barata cada vez mais vinha. Mas lembro que era barato, porque esses países não podiam exigir preços mais altos pelo que vendiam, pois eram colônias formais ou informais. E o mesmo vale para suas matérias-primas, lideradas por petróleo e gás. Depois, havia os mercados que eles tinham.
Seu povo era obrigado a comprar produtos ocidentais que lhes eram enviados. Não tinham permissão de seus senhores coloniais, formais ou informais, para desenvolver suas próprias indústrias e atender seus próprios mercados. Não, os capitalistas ocidentais da Europa e América do Norte queriam que seus produtos chegassem a essas pessoas. Eles queriam esses mercados para si mesmos. Eles queriam fazer investimentos lucrativos. Eles receberam dispensas especiais. Eles conheciam as pessoas que governavam o país. Eles conheciam as pessoas que comandavam tudo o que acontecia naqueles países. Eles conseguiram os bons negócios. Eles descobriam primeiro onde havia coisas valiosas no solo para investir e lucrar muito. Mão de obra barata chega aos países metropolitanos. Vá às favelas da Inglaterra, da França ou dos Estados Unidos e verá números enormes, milhões e milhões de pessoas pobres das colônias, formais ou informais, que vêm trabalhar por quase nada. Os empregados mais baratos, maltratados, especialmente se você pudesse negar os documentos legais que lhes permitiriam ir à polícia quando fossem maltratados. Não. Todos esses benefícios ajudaram a Europa e a América do Norte a viver num padrão de vida muito mais alto do que poderiam ter. Um padrão de vida muito mais alto do que permitiam em seus próprios territórios coloniais. Mas agora acabou. E o que isso significa? Significa que, com o declínio do Império Europeu e os Estados Unidos seguindo o mesmo caminho, temos o espectro não só do mundo colonial se recusando a fornecer alimentos e matérias-primas baratas, trabalhadores baratos, oportunidades maravilhosas para o país metropolitano investir, mercados para o país colonizador explorar. Não. Agora é ainda pior porque alguns desses territórios coloniais se uniram com um dos que foi mais bem-sucedido em romper com o colonialismo, a República Popular da China e seus aliados dos BRICS, que incluem Índia, Indonésia e muitos outros países. Temos eles como concorrentes, não como territórios coloniais prostrados. E isso piora ainda mais porque o mundo inteiro pode procurá-los para obter produtos de boa qualidade. Eles não precisam ir para a América do Norte e os Estados Unidos. Preparamos um mercado que os chineses estão preenchendo. É um mundo totalmente novo. E no novo século, no século XXI, a China havia se desenvolvido tão bem, tão rápido, sob sua liderança do Partido Comunista, sem a ajuda ou a opressão do Ocidente por serem comunistas. Eles não receberam nenhuma ajuda do Plano Marshall. Eles não receberam nenhuma ajuda externa. Eles não receberam legiões de economistas americanos dizendo como desenvolver sua economia. Sorte deles. Eles fizeram isso sozinhos, e mais rápido e melhor do que qualquer um imaginava. E então eles começaram a trabalhar para construir uma aliança com os outros antigos territórios coloniais. Índia, subordinada à Grã-Bretanha. Brasil, o subordinado informal aos Estados Unidos e assim por diante. Isso tudo acabou agora. Esse acordo de segurar as pontas após a Segunda Guerra Mundial adiou o colapso, atrasou e desacelerou o declínio, mas não o impediu. Não tratou da redução subjacente do capitalismo ocidental. Não, estava ocupada desenvolvendo isso em seu próprio território, onde podia, porque havia conquistado independência política. E assim fizeram. E agora, os Estados Unidos, a Europa e o Japão acordaram e perceberam que são a parte encolhendo da economia mundial, que a China e os BRICS agora são uma totalidade econômica mais rica e maior que os Estados Unidos e o G7. Essa é a verdade. Tem sido assim nos últimos 6 anos e está cada vez mais. Então, o regime dos últimos 75 anos se esgotou. Não está funcionando. Na verdade, está falhando. E, portanto, adeus. Quem diz adeus? Os Estados Unidos. Quem diz adeus? A Europa. Quem diz adeus? O Japão. E como eles fazem isso? Dizendo que é o fim
da ordem internacional baseada em regras. Ok, que lindo. É quando você muda um motorista de ônibus para engenheiro de transportes. As palavras mudam, a função não. Seja lá como você quiser chamar o acordo que Europa, América do Norte e Japão tiveram nos últimos 75 anos, acabou. Todo mundo está por conta própria. Os Estados Unidos do nosso lado, vamos fazer o que for preciso com nossas forças armadas, porque é a única coisa em que ainda dominamos. Não dominamos mais economicamente, politicamente ou culturalmente. Então, mais uma daquelas falas brilhantes do Richard Wolff que reflete exatamente o que vemos hoje: os Estados Unidos em declínio, a Europa em declínio, eles acabam recorrendo ao poder militar. Só que provavelmente é um daqueles últimos suspiros antes da queda completa. Pra quem não sabe, eu tenho um novo canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição. É de política regional e escancarando toda essa hipocrisia da política brasileira e também dos meios de comunicação brasileiros. Ela é focada em política regional. Então, caso você goste desse tipo de assunto também do meu trabalho, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, porque assim você vai ajudar no nosso engajamento. E valeu!